Olá, turma do Educar em Casa. Meu nome é Vinícius Farias de Oliveira e hoje eu vou falar do 9º ano, aula 1 de História. Tudo jóia? Vou lá, hein? Nós hoje vamos falar de República Velha, República da Espada, República da Oligarca ou Café com Leite, principalmente sobre os temas de encilhamento, a Constituição Republicana de 1891, certo? E a principal atividade econômica, o café, certo? Então vamos lá. Bom, o que é a República da Espada? É o período que compreende de 1889 a 1894. Vocês lembram lá, nas aulas passadas, o Brasil, quando ficou independente, se tornou um império, certo? Os grupos que formaram esse império não estavam satisfeitos e declararam a República, certo? Quem são esses grupos? Eram os militares, certo? Que nós vemos aqui representados por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? E as oligarquias de café, certo? Vocês sabem o que é a oligarquia? Vamos pesquisar o que é a oligarquia. A oligarquia são pequenos grupos que se unem, têm pensamentos em comuns e têm grande poder econômico, certo? Então, o que é que aconteceu? Quando a República foi declarada, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? Faziam parte, junto com os oligarcas, com o pessoal do café, que eu já falei, as oligarquias do café, certo? E declararam que Deodoro da Fonseca seria o primeiro presidente, que seria responsável por implementar as mudanças, certo? Entre as constituições do Império e a nova Constituição da República, certo? Todo mundo lembra o que é Constituição, né? Carta Magna do Estado, todas as leis estão lá, certo? Então, para começar um novo sistema de governo, era necessário que se fizesse uma nova Constituição, certo? O Deodoro da Fonseca nomeou seu ministério, né? Constituído principalmente de Rui Barbosa como ministro da Fazenda e Benjamin Constant como ministro da Guerra, certo? A família real foi expulsa do Brasil, certo? E as províncias, as antigas províncias, foram transformadas em estados federativos, certo? Sempre que vocês verem essas palavrinhas, vamos buscar o que significa, o que é federalismo, certo? Vamos lá. Separação entre Estado e Igreja, que tem outra palavrinha aí, que é Estado laico, certo? Naturalização de estrangeiros, certo? Escolha da bandeira republicana e elaboração de uma nova Constituição, que eu já falei, tá bom? Vamos continuar aqui falando agora sobre o encilhamento, certo? O que é encilhamento? Vocês lembram que eu falei antes que o ministro da Fazenda foi Rui Barbosa? Olha só, o Rui Barbosa implementou uma política econômica que é chamada de encilhamento. E as principais características dessa política econômica era o aumento da circulação de moedas. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que ele liberou os bancos para emitir dinheiro, certo? Os bancos passaram a ter esse poder de emitir dinheiro. Entretanto, é bom lembrar que quem garante o dinheiro emitido é o ouro que o país pertence ou os bens que o país pertence. E lá na frente a gente vai ver que isso não deu legal. Por quê? Porque o Brasil não tinha lastro, ele não tinha como garantir esse papel moeda que tinha sido emitido, certo? Vamos falar agora sobre a Constituição Republicana de 1891, certo? Que é a segunda Constituição do Brasil, ok? Então vamos lá. As principais medidas que foram estabelecidas lá, certo? Primeiro, o governo passou a ser uma república federalista, certo? Ou seja, deixou de ser um império e passou a ser dividida em estados com o governo central, certo? A eleição de presidente deveria já desde o início ter passado a ser por voto direto, mas nós vamos ver que alguns presidentes não foram eleitos por voto direto lá na frente, certo? O mandato seria de 4 anos, certo? E os primeiros 4 anos, obviamente, seria eleito por uma Assembleia Constituinte, tá bom? O que é a Assembleia Constituinte? O grupo que fez a Constituição elegeria esse primeiro presidente.
tá bom? O direito de voto passou a ser a partir dos 21 anos, mas tinha uma galera que não podia votar. Quem é essa galera? As mulheres, os analfabetos, os praças militares que não tinham oficialato, certo? Nenhuma dessa turma podia votar. O que quer dizer que o grupo que votava, que decidia, era um grupo muito pequeno, certo? Perto do restrito do Estado, certo? Os estados receberam maior autonomia, seriam eleitos governadores para administrar cada estado desse, certo? E poderiam executar sua própria política e, inclusive, pedir empréstimos no exterior.